Olá, galera. Ops. Calcular a derivada parcial de segunda ordem da função. Tem aqui uma função, eu chamei de z, não há necessidade, porque é o nome da função. Eu coloquei, na verdade, para lembrar do plano x, y e z. Ou seja, vai ter um ponto do plano xy e altura em z. Desta função aqui, a gente vai derivar parcialmente esta função. Eu tenho aí muitos vídeos de derivadas parciais de primeira ordem, por definição, e aqui agora, neste vídeo, como outros, de segunda ordem, as mistas tem símbolos diferentes destes para usar em derivadas parciais. Eu vou usar estes símbolos aqui, ok? Certo? E como lidar isso, como vai lidar com isso E aí as aplicações de derivadas parciais de primeira, segunda ordem, as mistas? Tem lá em cálculo de máximos e mínimos, né? E ponto de Sela, aplicação função Hessiano, multiplicador de Lagrange, máximos e mínimos aí em aplicação de problemas, resolução de problemas, em campos vetoriais, sim, campos vetoriais. Tudo, todas essas, mais algumas, em alguns casos, todas e outras, algumas. O pessoal da engenharia aí, algumas engenharias, muito mais. Vamos ver, o que é isso? Ó, a gente vai derivar primeira ordem em y, em x, primeira ordem em y, segunda ordem em x, segunda ordem em y, e aí as mistas, que também é de segunda ordem, mas ao contrário. Então vamos lá? Vamos lá, Vamos fazer aí, Vamos trabalhar esse negócio. Como é que faz isso? Então, a primeira aqui, eu vou fazer duas colunas. Então, na primeira coluna, eu vou derivar a primeira ordem x. Não vou colocar aqui o ponto, tá ok? Não precisa, mas você pode, não precisa. Então, eu vou derivar isso aqui em x. Lembrar que quando a gente está derivando em x, y é constante e aqui a própria é constante. E a gente sabe que a derivada de uma constante é zero. Então, isso aqui eu tenho, ó, em x, constante vezes função. Deriva a função e multiplica pela constante. Então, vai ficar 2 vezes 4, 8, 8, x elevado a quem? X elevado a 1. Lembra? Tomba, multiplica pelo coeficiente de x elevado a 1. Aqui está só constante. Como eu estou derivando em x, é zero. Aqui eu tenho um produto, então deriva a função e multiplica pela constante. Então vai ficar 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 5 é 5, porque ó, tomba, né? 1 vezes 5 é 5, x elevado a 1 menos 1, só que 1 menos 1 é 0, x elevado a 0 é 1, o que sobrou de tudo isso foi 5y. Isso aqui é constante, é zero. Então, nós derivamos a primeira em x. Vamos derivar a segunda em x. Dá para fazer tudo isso de uma vez em x, depois volta e faz em y. Agora é usar isso aqui, ó, a segunda em x. Vou derivar a segunda função aqui dessa, essa é a primeira, vou derivar a segunda, que é aqui, em x. Então, quando eu derivar em x, isso aqui vai dar 1 vezes 8 é 8. E aqui 1 subtrai 1. Só que quando você subtrai 1 aqui vai dar 0, x elevado a 0 é 1. 1 vezes 8 é 8. E isso aqui é constante porque eu estou derivando em x. Aqui finaliza a nossa função, a derivada a segunda vez em x. Agora eu vou derivar a mista. Essa função que foi derivada em x, agora a gente vai derivar em y. É assim que coloca. Estou derivando ela pela segunda vez, só que agora eu não vou derivar em x, eu vou derivar em y. Eu vou derivar em y esta função que foi derivada em x. Agora em y. Então, quem é constante? Isso aqui é constante, vai dar 0. E isso aqui vai ficar quem? 5. Por quê? Estou derivando em y. Então, 1 vezes 5 é 5. 1 menos 1 é 0. Certo? Ok? E alguém elevado a 0 é 1. Vou até tirar esse negócio aqui em cima. Ok? Então, nós derivamos a primeira em x, certo? A primeira em x. Derivamos essa que foi derivada em x, derivamos pela segunda vez.
E aí pegamos a primeira que foi derivada em x e derivamos em y. Sempre lembrar, quando eu estou derivando em x, y é zero e assim por diante. Agora, a gente vai pegar e derivar em y. Fazer a mesma coisa agora em y. Então, a primeira derivada, primeira ordem em y. Tudo isso aqui vai ser derivado em y. Lembrar que isso aqui então é constante, porque estou derivando em y. Então, se isso é constante, isso é zero. Tudo isso aqui é uma parcela única com 4x². Tudo isso é constante, já que estou derivando em y. E derivando em y, então, fica o quê? 2 vezes 6, 12. Y elevado a quanto? A 1. Por quê? 2v tomba, 12. Y elevado a 2 menos 1, 1. Aqui estou derivando em y, então vai ficar o quê? 5x, não é? Não é 5x? Por quê? Porque 1 vezes 5x vai dar 5x. E 1 aqui menos 1 dá 0. Alguém elevado a 0 é 1. 1 vezes alguém é alguém. E esse 10 é constante, é 0. Ok? Agora eu vou derivar a segunda vez, só que continua em y. Certo? Continua em y. Então, eu estou derivando em y de novo. Isso aqui que foi derivada a primeira, agora derivada a segunda. Então, aqui é zero, porque estou derivando em y. O que é que sobrou aqui? 12. Porque isso aqui é zero, já que eu estou derivando em y. Olha lá, 1 vezes 12 é 12, 12, y elevado a 1 menos 1. Y elevado a 1 menos 1 é zero. Y elevado a 0 é 1. 1 vezes 12 é 12. E, finalmente, agora essa que foi derivada em y, a primeira, eu vou derivar a segunda vez, só que eu vou derivar em x. É a trocada, ó, as trocadas. Então, quando eu derivar isso aqui em x agora, isso aqui é zero, e aqui vai dar o quê? 5, não é? Por que que vai dar 5? Ó, 1 vezes 5 é 5, 1 menos 1. 1 menos 1 é 0, x elevado a 0 é 1, por isso que sobra somente o 5. Está aqui, então, as derivadas parciais de primeira ordem, de segunda ordem e as mistas. São iguais às mistas, não são? Então, tem um teorema de Schwartz, diz o seguinte, se as derivadas né, de primeira ordem aqui são contínuas, o que dizer contínua? Para qualquer x e y que eu substituir aqui vai ter resultado, ó. Essas derivadas são sempre iguais, ó, essas duas aqui, as mistas, vão dar sempre os mesmos resultados. Ok? É o teorema de Schwartz. E gostou? Então, isso é derivadas de primeira ordem, segunda ordem e as mistas, que tem as aplicações que eu já comentei. Então, aí, se inscreva, compartilha, manda para os amigos, comentários, likes, aquele abraço.